Olá! É com muita alegria que iniciamos mais um episódio do 981Cast. O 981Cast é um projeto realizado pela 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil. Por aqui, a gente fala sobre diversos assuntos como gestão de clínicas e consultórios, marketing em saúde, experiência do paciente, e os nossos episódios eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia, e você encontra todos os nossos episódios no YouTube, no Spotify, estamos no YouTube @981, estamos no Spotify 981Cast Negócios em Saúde, e os nossos cortes, os trechos de todos os episódios estão nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, tudo @981 por extenso. E hoje nós temos aqui um convidado ilustre, Dr. James Fracasso. Seja muito bem-vindo. É com muita alegria que te recebemos aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou, para vocês que não conhecem ele, eu vou fazer uma breve apresentação antes dele começar a falar. Então, o Dr. James, ele é médico cardiologista, mestre em cardiologia, possui especialização em ecocardiografia e ecografia com Doppler vascular, é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro também do Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia e atualmente ele atua como diretor técnico da Cordial Diagnóstico Cardiovascular, uma empresa que atua com 3 unidades, sendo a matriz aqui em Santa Cruz do Sul. Dr. James, obrigada, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite de participar desse podcast, né? Uma iniciativa pioneira aí. E muito feliz de poder compartilhar as nossas experiências, né, profissionais, pessoais com vocês. Tem muita coisa pra gente conversar hoje, Vamos né? Conversar. Tem uma longa história, uma longa trajetória, uma trajetória já consolidada aí na nossa região, na nossa cidade, um médico que tem uma super reputação incrível, que sempre batalhou muito por isso, né? Que sempre olhou muito por isso. E tu como médico cardiologista, mas que atua também, né, como gestor de uma clínica. E a gente vai falar também sobre essa parte de gestão e tudo mais, mas tu opera hoje, então, tanto na gestão quanto na operação, na realização, né, desses exames. E eu queria que tu contasse para nós um pouquinho dessa tua escolha. Por que tu escolheu a medicina? Teve alguma influência da tua família? Por que tu escolheu o lado da medicina? Bem legal começar assim falando da gente, né? Me faz lembrar a época da escolha, né, pelo curso de medicina. Na verdade, isso vem de casa, assim, eu não tenho nenhum médico na família, né, antes de mim, então, e meus pais sempre disseram, assim, incentivavam muito, olha, o que o pai vai deixar de herança para ti é o estudo. Então, meu pai era gerente de banco, a gente fez muitas mudanças de cidade, né, acabei não tendo um vínculo com uma cidade em si, nossa família de Veranópolis, na Serra. Natural de Veranópolis. Exatamente. E com isso, então, essa situação de dizer que o pai vai deixar o estudo, a gente sempre procurou estudar, sempre fui muito estudioso, né? Primeiro lugar da turma, né? Sempre muito... Aquele nerd ali. Nerd, né? Gostava muito de estudar, de ler, enfim, sempre muito responsável com a questão de provas, assim, sempre ia muito bem. E a medicina, assim, a gente viu o sucesso dos profissionais que a gente, né, convivia na época, assim, né, era uma profissão, assim, encantadora do ponto de vista, assim, de ajudar os outros e também do ponto de vista de ter uma vida confortável no futuro. Com certeza. Então, eu tracei esse sonho, assim, de ser médico e com muito auxílio, sim, e muito incentivo dos pais, assim, eles sempre me deram esse suporte todo, porque a medicina você não consegue trabalhar durante o período da faculdade, né? É um curso de turno integral, então precisa ter um respaldo, assim, né, da família, ou enfim, ter um tipo de auxílio para poder seguir. E é isso, e hoje a gente está aí já formado desde 2001, né, um tempão exercendo já a medicina que só me trouxe alegrias e eu sou muito entusiasmado pela profissão. Né? Que incrível. E hoje, então, tu não atua, tu não faz a clínica mais, né, a cardiologia clínica, diretamente atendendo pacientes? Não, então, fiz muitos plantões, né? Sempre trabalhei um tempo até em Novo Hamburgo, São Leopoldo, outras cidades, né? E aí sempre fui escolhendo em qual setor me direcionar, né? Então aqui em Santa Cruz sempre tive uma atuação forte em consultório, nos exames, né? Eu vim para Santa Cruz para trabalhar numa clínica de exames que existia aqui, hoje não existe mais, né?
Vim para dar aula na universidade, então fiz o concurso, fiquei 8 anos na Unisc dando aula de medicina, na disciplina de cardiologia. Na pós-graduação da medicina também, na residência médica, né? A gente ficou um bom tempo, formou muitos médicos e depois então, quando que a gente abriu a Cordial, já está completando mais de 10 anos aí, num projeto de tentar oferecer algo a mais, equipamentos de última tecnologia, né? Exames os mais diversos da linha cardiovascular, a gente poder suprir a demanda regional que existia. E a demanda da Cordial foi crescendo tanta que eu tive que, em primeira mão, sair da faculdade de medicina, que era uma coisa que também gostava bastante, né? E 2 anos depois, em 2018, então, a gente encerrou as atividades do consultório aqui em Santa Cruz. E recentemente, então, até uma nova assim, oportunidade, né? Eu acabei voltando a atender pacientes em outro ambiente, que é no litoral. Que bacana. Estou fazendo um trabalho bem diferenciado, assim, um atendimento privado, bem específico, leva em torno de 1h30, 2 horas a consulta, né? Ele engloba exames tecnológicos que a gente não tem disponível pelos convênios, né? Então a gente faz uma avaliação cardiológica, cardiovascular, na verdade, porque a gente olha as artérias de todo o corpo de uma forma assim mais detalhada para prevenir eventos cardiovasculares, assim. Então agora surgiu esse outro campo, mas os exames são o meu foco profissional, assim, eu gosto muito, estudo muito essa área e a Cordial tá aí, continua crescendo, né, ano após ano. Com certeza. E como foi hoje, então, né, nesse desafio aí de tomar essa decisão de ter que sair, né, de todas as outras atividades para se dedicar somente ao empreendedorismo? Mas, na verdade, em 2014, então, a Cordial iniciou, né, as suas atividades oficialmente, já está com 10 anos aí, mais de 10 anos de trajetória. Como foi esse processo de empreender, Dr. James? Como foi esse momento, essa decisão? Não, tem que agora eu sou uma empresa, né, tem que olhar para isso. Como foi esse desafio nesse início? Como é hoje? Quais são os teus principais desafios? Como que tu enxerga assim? Então, eu acho que para o empreendedor, todo mundo sabe das dificuldades que é empreender. No nosso país tem algumas limitações, algumas travas burocráticas, enfim, isso não é novidade. Eu acho que precisa ter 2 coisas, né, de base, que é atitude. Se você não sair da inércia, você não vai conseguir empreender. E esforço, né? A coisa é difícil, empreender é difícil, montar uma empresa é difícil, você tem que se esforçar, não vai cair do céu, né? O terceiro elemento nessa coisa é o planejamento. Não adianta nada você ter atitude, você ter o esforço e não planejar o seu negócio, né? Então, a Cordial nasceu em outubro de 2023, né? Na verdade, 2013. Perdão, 2013, né? Outubro de 2013. E a gente ficou 6 meses organizando isso, né? Eu saí da outra clínica que eu trabalhava, né? Aprendi muito lá, acho que foi uma troca, né, de experiências com os colegas que trabalhavam lá. A gente pôde acrescentar para eles acrescentaram para nós, mas encerrou um ciclo. E durante 6 meses, então, de maio a outubro, eu planejei como que a Cordial ia surgir, como que ia nascer. Como foi esse planejamento? A gente tinha algumas ideias, né? Porque como eu trabalhava num outro lugar, eu sabia exatamente o que precisava ser diferente e o que podia continuar como estava. Então, tendo uma base assim, né? Por isso que eu acho que... Uma base do teu modelo de negócio. Exatamente. Eu acho que é importante você conhecer, né? A teoria, ela não te entrega tudo, né? Não. Você está na prática lá, então... Não, eu acho assim, quem começa numa função, numa empresa mais baixa, não tem tanto problema, porque ele vai dominar aquela empresa, né? Vai conhecer a sua função, vai conseguir entender como funciona aquela empresa, para inclusive lançar voos mais altos na própria empresa, né? Com atitude, esforço e se planejando, né? Também. Ou lançar uma nova empresa, empreender, né? Naquela área. Mas eu acho que tem que ter uma bagagem para isso. E aí então a gente traçou alguns planos de
trazer algumas pessoas junto conosco, competentes, né, para a gente poder lançar mão disso, porque o quarto elemento, então, né, atitude, esforço, planejamento, e o quarto elemento é formar um time bom, né? Então, uma das pessoas que trabalha lá com nós na Cordial, a Adriana, ela veio já da outra clínica, né? O Peterson, que é o nosso colega médico lá, o Carlos Henrique Peterson, extremamente competente, assim, né? Também cuida de vários exames lá da Cordial. Também veio junto com nós nessa empreitada aí e deu super certo, né? A gente, um trio aí, depois se adicionaram outros funcionários e pessoas que continuam com a gente lá. E eu acho que essa formação do time, aliado à atitude, ao esforço, que a gente faz esforço diário para tentar se superar cada vez mais, né? Quer seja esforço de investimentos, equipamentos de última geração, que é uma coisa que a gente preza bastante, quer seja atender bem o paciente, proporcionar algo a mais, entregar algo a mais para o paciente, eu acho que tudo isso é importante. Com certeza. E dentre, então, né, esses quatro elementos que tu falaste, atitude, o esforço, planejamento, formar um bom time. Aqui, dentro desses 4 itens, a gente tem muitos desafios, né? Muitas situações que acontecem ao longo do dia, a cada dia desafios novos, são pessoas, a gente está lidando com pessoas, né? Ao ter um time, tu está lidando com diversas questões ali. E o que tu enxerga como principal desafio, assim, hoje, atualmente, nessa gestão desse negócio e de qualquer negócio, ou de outros negócios que tu tenha também? Eu acho assim que eu tenho um pouco mais de dificuldade, talvez, nessa questão da gestão de pessoas, né? A gente não é treinado como médico para ser um empreendedor ou para ser um administrador, né? E a gestão de pessoas, as pessoas pensam diferente, né? Cada um tem os seus objetivos, cada um tem as suas dificuldades e às vezes poder interpretar tudo isso é complexo, né? O meu foco também é muito operacional ainda, né? Eu estou muito ainda com o meu tempo ocupado na operação, realizando exames, né? É um período do dia mais do que uma jornada de trabalho normal. Então acaba sobrando um pouco tempo, às vezes, para reparar esse tipo de coisa. Mas aí, como tenho essas pessoas que vêm comigo há mais tempo, a gente consegue delegar alguns dados, né? Algumas situações, algumas questões do dia a dia, que essa pessoa, então, pode te substituir em alguns momentos e quando que for para dar uma palavra final, a gente agir, né? A gente tem uma limitação no mercado, assim, de profissionais comprometidos, né? Então é difícil montar esse time, né? Perfeito. E então os desafios estão aí. Cabe a gente conseguir moldar às vezes um profissional. Se vem alguém não com tanta experiência, que a gente possa moldar ele também é um fator que pode agregar bastante para a empresa, né? Perfeito, é o que a gente sempre fala, né? A gente precisa contratar as pessoas hoje em dia pelas habilidades comportamentais delas, às vezes não pelo conhecimento técnico. Claro, o conhecimento técnico é importante, mas a gente consegue ensinar, né? A gente consegue conduzir, assim, nós fizemos assim, mas aquelas questões das habilidades comportamentais, dos valores, né, Dr. James? Então, assim, dos valores que essa pessoa tem, são os mesmos valores que a gente tem na nossa empresa, os mesmos valores que a gente prega, porque os valores, eles estão presentes em todas as nossas ações do dia a dia, né? A forma como a gente lida com o nosso paciente, a forma como a gente entrega um exame, a forma como a gente faz cada detalhe desse processo, os valores, eles estão presentes, né? Em todas as etapas dessa jornada, todas as etapas do processo dessa empresa. E aí a gente precisa achar uma equipe que esteja de acordo com isso, né? Que não pense ou que foque em valores diferentes, que não tenha outros focos, porque isso pode prejudicar muito a reputação, a imagem, enfim, da tua empresa. Com né? certeza, ainda mais quando que a gente pensa igual, né, com a equipe, a gente só quer o sucesso da equipe, inclusive, né? Então, as pessoas que saíram da Cordial nesses 10, aí, entrando para o 11º ano, elas foram para algum lugar melhor, né? Elas foram buscar os seus objetivos ou empreenderam elas mesmas ou alcançar uma promoção na sua função, né? Então a gente também se orgulha de poder ter contribuído para dar uma base para essas pessoas, que é o que a gente estava conversando antes, né? Da pessoa ter aquela prática, se dedicar
num certo ambiente e depois poder ou lançar a sua empresa ou crescer dentro do negócio mesmo, né? Perfeito. E sabe que tem uma coisa que a gente vê muito, né? Que são mas eu não vou treinar a minha equipe, eu não vou fazer minha equipe, daqui a pouco a pessoa tá indo embora, né? Vai deixar. E se ela for embora, se ela for para outra empresa, né? Sim, mas tu já parou para pensar e se ela fica desqualificada desse jeito na tua empresa e ela tá entregando esse tipo de entrega para o teu cliente, para o teu paciente, né? Então, o quanto é importante ter tu olhar para isso e tu saber, não, precisa investir nessas pessoas, precisa treinar, precisa olhar para essas pessoas, né? Tanto da equipe de atendimento quanto da equipe técnica, enfim, tem que olhar para isso, porque afinal de contas são elas que estão entregando o teu serviço, são elas que estão entregando o bem maior que é a tua entrega para o teu cliente, né? Então, pensar nisso e não pensar, mas e se, né? E se? Não, e eu acho assim que gera um movimento positivo. Se essa pessoa sai da sua empresa capacitada, ela só vai levar adiante o nome da sua empresa. Claro que existem escalas, né? Mas uma pessoa que sai satisfeita, ela vai consumir os teus produtos, ela vai voltar a fazer exame lá comigo, né? Então essa retroalimentação positiva, mesmo que seja em pequena escala, né, de alguns colaboradores, é muito importante porque gera um efeito positivo na sociedade e acaba aumentando a reputação da empresa, do próprio negócio, né? Então, se aquela pessoa saiu de lá descontente, acaba gerando uma situação reversa, né? Isso não é interessante. Com certeza. Até porque a reputação de uma empresa ela é construída primeiro de dentro para fora, né? Então, assim, de nada adianta a gente ter colaboradores que estão insatisfeitos e que vão sair falando mal da nossa empresa. Porque afinal de contas eles estão dentro, né? A reputação ela precisa ser construída a partir dali, do início, da base de tudo. E nesse meio do empreendedorismo e de todas as profissões, o papel da família ele é muito importante, né? A nossa família, as pessoas que estão junto com a gente é a nossa base, né? E eu vejo, né, por te acompanhar, por já te conhecer aí há um tempo, que tu valoriza muito essa relação família, esposa, filhos, estar junto, ter tempo de qualidade, né? E aí eu te pergunto, eu sei que isso tem um papel fundamental hoje pra ti, mas isso sempre foi assim? Como foi esse processo aí ao longo? Porque tu já tem uma carreira consolidada, já são muitos anos. Isso sempre tu priorizou? Como que foi essa evolução para chegar nesse ponto que tá hoje? Olha, eu sou o típico workaholic, né? Eu trabalho muito, eu tenho uma força de trabalho impressionante, às vezes até eu me espanto, né? Que para ficar 12 horas ou 13 horas ininterruptas lá na clínica... Sem almoçar muitas vezes, na maior parte, continua? Né? Continua, eventualmente a gente tem que fazer essa rotina assim mais expandida, né? Mas eu tenho alguém que me puxa a orelha em casa, né? A Luciana, como boa psicóloga, né? Ela sempre reforçou muito essa questão de não se arrepender de não ter convivido com os filhos enquanto eles eram pequenos, né? Porque a gente cria filhos para o mundo, né? E passa tão rápido, E passa muito rápido, né? E quando a gente se dá conta, eles já estão saindo de casa, faculdade, vão lançar os voos deles, né? Mas a gente, então, tenta aproveitar bastante esse tempo com qualidade quando a gente está com eles, né? Poder viajar e se curtir e estar junto para atender também as demandas deles, né? E isso que levou muito também a realizar essa seleção durante a minha carreira, assim, de aonde trabalhar, né? Então, quando o meu filho mais velho, o Leonardo, nasceu, eu parei de fazer plantões, né? Então... E isso já estava previsto ou tu viu que era necessário? Planejado. Já estava planejado. Quando o Leonardo nasceu, eu vou parar de fazer plantões noturnos, né? Vou dormir em casa com a esposa, dar um certo suporte, apoio. Né? Um apoio. E então, para mim, assim, eu gostava muito do plantão, mas eu gosto muito de estar com a minha família também. Gosta muito mais da família. Exatamente. Sim. Então, e assim, quando que a gente está bem mentalmente, a gente consegue desempenhar nossas funções também melhores, né? Então, a família sempre me deu muito suporte. A Luciana é uma pessoa que me dá muito suporte, né? Ela toma conta de tudo e me deixa trabalhar. Me deixa exercer as atividades. Ela dá esse respaldo para eu poder crescer profissionalmente, pessoalmente, né? Então ela nós somos um time. Ela é uma alavanca, né? Ela quer que tu suba. Isso, e ela tem muita coisa para fazer também. Na profissão dela, ela está sempre com muita demanda, né? Mas a gente consegue se organizar e ela dá esse suporte, né? Para a gente poder, então, desempenhar. E, então, a escolha dessas áreas que a gente foi saindo foi para poder acompanhar também o crescimento deles, né? Por exemplo, a medicina, quando eu dava aula, eu começava às 7 da manhã da segunda,
ficava o dia inteiro trabalhando, passava round no hospital, discussão de casos ao meio-dia, de noite eu dava aula de cardiologia. E aí eu chegava em casa, os meninos já estavam dormindo. No dia seguinte, a mesma rotina, eu ia ver eles na terça-feira de noite. Isso eu não queria para minha vida. Só para terça. Então até eu estendi um pouco a minha permanência na Unisc, porque eu percebi que eu tinha muitos dos alunos que eu servia de exemplo para eles, de molde, assim, principalmente profissionalmente, né? Então eu via muitos deles fazendo coisas que eu fazia. Ah, que legal. Eles atitudes, modelavam o jeito de falar do jeito que eu falava. Nossa. Então isso me fez continuar um tempo a mais, assim, foi bem legal, foi bem inspirador. E quando eu saí do consultório, além de todos os colegas cardiologistas que tem em Santa Cruz, que conta com um time bem bom de cardiologistas, fazendo muita medicina preventiva, vocês podem ver que os índices de infarto e complicações cardiovasculares na nossa cidade são baixas das pessoas que têm acesso à saúde. Sério? Eu não sabia desse dado. Sim, é muito reduzido. É difícil tu ter um infarto numa pessoa que tem acesso à prevenção e ao serviço de saúde. Então, a gente hoje tem ferramentas para isso, né? E aí, apesar de ter esse time completo, começaram a vir também os egressos da Unisc. Então, a gente conseguiu, né, ao meu ver, inspirar muitas pessoas. Tem vários cardiologistas que estão aqui na cidade que eram meus alunos. Foram meus alunos na graduação e depois na pós-graduação na residência de medicina interna. Foram a Porto Alegre, fizeram o curso deles de especialização em cardiologia e retornaram. E aí muitos desses também abraçaram os pacientes que a gente vinha acompanhando, né? E hoje eu faço os exames para esses médicos, para esses pacientes, né? Que legal, que legal. E aí tu falou, né, um ponto muito importante ao longo da tua fala agora, que o emocional é muito importante tá bem, né? Tu precisa estar bem para poder atender bem teu paciente, né? E a gente sabe que tu gosta, eu percebo isso, eu já fui tua paciente, meu filho já foi teu paciente, eu já senti isso quando a gente acompanha um pouquinho de perto o teu trabalho, que tu gosta de ajudar os pacientes. Então, tu sempre tá atento, em cada momento de cada entrega de exame, tu olha pro paciente, tu fala, tu tem a calma de explicar, olha isso aqui, esse detalhe aqui, assim, 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 isso funciona assim. Então, tu tem uma paciência. Então, por mais que a tua agenda seja corrida, super corrida, então tu como tu falou, né, o workaholic de estar ali mais de 12 horas, sempre por dia, tu sai de um exame, vai para outro e fica nessa correria louca. Mesmo assim, quando tu tá com o paciente na frente, ele tá na tua frente, tu vai dar atenção, tu vai falar, tu vai explicar e tu vai detalhar aquilo porque tu sabe que aquilo é muito importante para ele, né? Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção da tua atitude, das tuas ações, né? E que atividades que tu faz para cuidar bem da tua saúde mental, né? Porque para tu estar bem ali na frente do paciente, tu precisa estar bem contigo mesmo, como a gente falou e tu mesmo falaste, né? E o que tu inclui na tua rotina hoje, então, para tu conseguir seguir essa saúde mental, né? Tu gosta de ler? Que livro tu tá lendo? Enfim, me fala um pouquinho de como os teus hábitos. Então, trabalhando 12 horas por dia sobra pouco tempo. Onde a gente encaixa aí nessa agenda? E aí tem a família, né? Eu acho que o grande suporte vem da família mesmo, né? A gente se apega a algumas coisas, né? Do convívio familiar. Eu tenho um cachorro que é fantástico. E ele é lindo, né? Aquele cachorrão enorme. Ele é gigante. Como é que é o nome dele? É o Luke. O Luke Skywalker, né? Ele é muito carinhoso, né? Apesar da gente ser bem unido lá em casa, a família, ele é o único que vem me receber na porta do carro. Poxa vida! Quando eu chego em casa, né? Faceiro, vem feliz. Ele lá abanando aquele rabo. Então ali já dá um momento de alegria, né? Já dá aquela descontraída, né? Depois a gente vai passear com ele, faz uma atividade física com ele ali e tal. Eu tenho alguns hobbies até meio diferentes, assim, né? Chego em casa e os guris estão brincando, a gente joga videogame junto. Eu sou bom de videogame. Ah, e como é que é isso? Tu deixa eles nas telas? Aí que tá. Lá tem a polícia, né, que fiscaliza, né? Na verdade, o Léo foi um dos últimos a ganhar o celular na turma dele. O Léo né, é com o mais 10 novo anos, ou o mais velho? Mais velho. Tá.
E o Lorenzo ainda não tem celular para acessar redes sociais, isso aí. Então o Léo que tem celular, ele tem tempo limitado, né? Ele tem 20 minutos de redes sociais por dia. Nossa, né? super controlado. Se ele quiser mais, ele tem que pedir autorização, daí ele vem, a gente digita o código lá e ele pode acessar. Mas o videogame é uma coisa que eu sempre achei que estimula muito o raciocínio, coordenação motora, né? Eu sempre joguei videogame minha vida inteira. Nossa. E até é estranho, né? Porque fico na tela o dia inteiro fazendo exames e aí depois ainda continua brinco, na né? tela. Mas claro que hoje em dia diminuiu muito, jogo talvez uma vez por semana, eles já estão me ganhando no videogame, já não tá uma coisa... Agora já não tá mais tão fácil assim. E um outro hobby que eu tenho, assim, que também é meio estranho, as pessoas até acham engraçado, que é lavar carro. Eu adoro deixar meu carro limpinho, brilhando. Eu sei todas as técnicas, eu tenho cera japonesa, eu faço vitrificação do carro em casa. É um outro universo, assim, né? Mas é aquele momento que tu esquece. Quando que eu penso em outras coisas ou não penso em nada, né? O homem tem disso, às vezes a melhor coisa é não pensar nada. Né? E aí, quando que eu tô nessa atividade, é isso que acontece. Então, enfim... Mas eu sempre sou muito calmo, é difícil tirar do meu eixo, assim, né? Eu sou uma pessoa tranquila. A correria do dia a dia ela é bem grande mesmo. Às vezes eu não consigo estar assim com toda a dedicação para o paciente ali no sentido de dar muitas explicações, porque é mais corrido. E tem também uma situação assim que o médico que solicita o exame, ele muitas vezes ele quer dar o retorno para o paciente. Então eu não costumo falar nada que vá atrapalhar essa relação do paciente com o seu médico assistente. Perfeito. Essa questão do diagnóstico ali, né? Do diagnóstico. Então eu explico o que a gente está fazendo, porque eu acho que é um direito do paciente saber o que está acontecendo com ele ali, né? Se ele pergunta, eu preciso responder algumas coisas, mas essa questão do diagnóstico, do que fazer, né? Depois com o caso, aí é um papo entre o paciente e o seu médico, né? Mas eu acho que é por aí. Bem colocado. E como é que tu gosta de ler? Como é boa. que é a parte da leitura? Então, sempre tem um livro que eu tô lendo, né? Talvez não na velocidade que eu gostaria, né? E agora até teve o falecimento do Abílio Diniz, eu li a biografia dele, né? Bem legal, assim, né? Muito focado na fé, nos esportes, né? A importância do cuidado, né? Mente. Ele viveu 87 anos, né? Teve uma pneumonite, que foi um azar aí, né? Enfim, uma doença infecciosa, né? Que pode acontecer, mas enfim. E aí, assim, eu sou bem eclético, né? Recentemente até voltei a ler Pai Rico e Pai Pobre, que eu tinha lido há muitos anos atrás. Eu acho que é um livro que deve ser retomado de vez em quando para a gente pensar. A gente vai conquistando algumas coisas, inclusive do ponto de vista financeiro, né? E a gente acaba entrando numa roda de gastos e de situações que às vezes a gente é bom dar uma freada nisso, retomar algumas coisas, lembrar de algumas coisas. A gente nunca perde a simplicidade, a humildade, mas enfim, algumas coisas que só vão te gerar mais custo e se a gente adquirir, só vai te dar um gasto ali na frente. Então acho passivos, que eles exatamente, falam né? livro, Então eu reli o livro, foi bem interessante. E no momento estou lendo o ciclo original do meu amigo Fernando Bastos. O Fernando é um colega médico. Eu até atendo junto com ele lá no litoral, né, na clínica dele, né, no Instituto Burman e Bastos. E o Fernando lançou um livro agora recentemente, que é o ciclo original, que é justamente uma retomada assim do conceito, né, do ser humano ser o caçador e coletor do seu alimento. E não isso de a gente estender a mão e pegar o alimento que a gente quiser nas prateleiras do supermercado, né? É uma coisa assim de retomar alimentos mais naturais, menos produtos ultraprocessados, menos consumo de carboidrato, açúcar. E nesse livro ele aborda isso de uma forma bem leve. Estou no início, estou nos capítulos iniciais, mas é bem interessante. Tá, e daí já que tu falou desse livro que tem a ver com essa questão emocional que a gente está falando também, da alimentação, né? Como é que é? Tu cuida da tua alimentação? Tu tem esse hábito ou não é muito? Eu tenho esse hábito, né? Eu adoro fazer jejum, o meu organismo se adapta muito facilmente a ficar longos períodos sem se alimentar, né?
Mas tudo isso controlado, né? Porque senão a gente lá pelas tantas começa a perder massa muscular também, então tem que ser sob supervisão médica, né? Qualquer intervenção alimentar que você for fazer. E na verdade eu acredito assim que o grande segredo é comer pouco, né? A comida ela é um adicional, claro que aí tem pessoas que têm prazer na alimentação, que matam a sua ansiedade com o alimento, né? Aí vira uma coisa um pouco compulsiva e, né, até uma patologia, né? Mas quanto menos você alimentar, menos você comer, você sobrecarrega menos o seu organismo, os seus sistemas de filtração, os rins, o fígado, né? Então você tem um peso menor, isso também te facilita, né, no dia a dia. E claro que você não pode ficar desnutrido ou com falta de nutrientes. Então uma alimentação variada, ela é recomendada, né? Mas baseado mais em proteína, né? Eu acho que é o grande segredo para a gente manter uma saúde boa, né? Porque os carboidratos, enfim, eles são muito alergenos, né? Eles provocam muita reação alérgica no nosso corpo, muita resposta imunológica, né? Então a gente tem que ter cuidado. Mas se você me convidar para comer uma pizza, eu vou lá, vou comer a pizza e no outro dia a gente cuida, né? Então, é aquela coisa de saber o limite, Exatamente. de dosar, de não ser uma coisa muito... Ai, meu Deus do céu, agora nunca mais, não é? Exatamente. Né? Agora, se você está num projeto de emagrecimento, assim, você não pode se desviar do seu foco, né? Eu acredito que eu estou num peso estável para mim, assim, então... Tu te sente bem, me sinto bem e tal. Né? O bem-estar. E aí eu me permito, né? Porque alguns momentos de confraternização, né? Um alimento, assim, não vou deixar de vivenciar aquilo por causa disso. E no dia seguinte a gente toma o cuidado, né? É o equilíbrio, né? O equilíbrio sempre. Aí. E aí tu falou das confraternizações, tu falou dessa questão desse teu amigo, né? E eu sei que tem uma frase, né? Somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, né? Que é uma frase de um empreendedor e palestrante do Jim Rohn. E a gente sabe o poder que a ambiência tem na nossa vida, né, Dr. James? Eu mesma, né, senti muito isso quando eu comecei a olhar para isso, olhar para com as pessoas que eu estava andando. E quando eu mudei algumas coisas na minha vida, muita coisa mudou, né? As minhas atitudes mudaram, as minhas ações mudaram e principalmente os meus resultados mudaram. E eu percebo que tu tem contato com muitos empresários, tu tem um networking muito fortalecido e tu cultiva muito isso, né? Algo Sim. que é uma prioridade na tua vida, que tu olha muito para isso. Isso também sempre foi assim? Como é? Que tipo de... O que tu aprende nesses momentos, né? Como que é para ti isso? Eu acho que essa questão das redes, né, do networking, ele é fundamental, inclusive, para você absorver as coisas boas que essas pessoas têm, né? Eventualmente, assim, evidenciar situações que não estão corretas também, isso pode te auxiliar. As pessoas, elas te fortalecem, sem dúvida, essa frase aí, né, que nós somos a média das 5 pessoas, eu acho que é uma grande verdade, né? Então, a gente procura se cercar de pessoas assim que tenham a mesma filosofia que a gente, né? E também do contraditório, né? Eu acho que eu não vou deixar de conviver com alguém que tenha o contraditório, porque isso também faz a gente crescer. Então é bem eclético realmente o público que eu me relaciono, assim, né? Vai desde empresários de outras áreas e também dos colegas, né? Eu tenho uma relação muito próxima com vários colegas aqui da cidade, né? Claro que os cardiologistas acabam sendo o grupo que a gente tem mais trocas, né? Por causa também da questão profissional, mas a gente tem uma amizade muito grande com eles, assim, eu tenho uma admiração profissional, pessoal por muitos deles aqui, né? O pessoal que levou a cardiologia em Santa Cruz todo esse tempo, assim, com essa questão da prevenção. Então, a gente tem esse relacionamento próximo e eu acho que a gente só colhe frutos positivos. Tanto eles no que a gente pode contribuir, né, também com as nossas visões, quanto absorvendo essas informações que eles nos passam, né? Com certeza, é verdade. E a gente sempre vai aprendendo, né? A gente vai vendo, não, mas talvez esse caminho aqui eu não quero, né? É muito o olhar e a troca, né? A gente não tá no nosso quadrado, na nossa bolha, não ficar só ali, ter contato com as outras pessoas, a gente tá sempre aprendendo. Então, eu sou uma pessoa que também priorizo muito isso, eu gosto de conversar, eu gosto de tirar esse tempo, porque eu sei que é sempre valioso e eu sei que sempre aprendo com alguém. Então, eu tô aqui conversando contigo, eu tô aprendendo contigo, eu tô conversando com outra pessoa, com um cliente em alguma consultoria.
eu, apesar de estar dando a consultoria, fornecendo ali aquela informação, eu tô aprendendo também com aquele cliente, né? Então, cada troca, cada contato, né? Cada palavra a gente aprende, basta estar aberto para isso e basta querer, né? Olhar para isso. E tem que expandir os horizontes, né? A gente não pode ficar só no nosso mundinho, né? A gente tem que fazer esforços para conhecer outras pessoas, né? Eu acho que é aquela questão, né? Atitude e esforço em tudo na vida, né? Exatamente, a gente tem que estar aberto a isso, né? Com certeza. E porque muitas vezes a gente fica pensando assim, mas eu não vou falar com tal pessoa, o que vai acontecer? Não, de não ter esse receio, assim, né? De ir lá, meter a cara mesmo e falar. Por muitas vezes eu tinha esse receio, né? De, mas o que vai acontecer? O que eles vão pensar? E a gente vê isso muito, né? Não, esse receio. até assim, você comentando isso, me lembrei agora de uma passagem no verão agora, que eu estava lá no litoral, encontrei um CEO de uma empresa, né, muito grande assim a nível de Brasil, e ele comentando justamente que ele passava o verão dele aqui no litoral gaúcho por causa dos filhos, que os filhos queriam encontrar os colegas de escola e tal, e passava então num lugar específico, né, os dias dele. E no final das contas eu vi que a gente não era diferente, né? Que a gente também estava naquele local porque os nossos filhos gostavam desse ambiente. Então, essa troca, assim, às vezes gera uma identificação até, né? E aí você vê que você tem muito mais pontos em comuns com aquela pessoa e dali surge um gancho para um convívio mais próximo, então, enfim, exato, né? Bem interessante. É legal isso, porque às vezes a gente acha que as pessoas, certas pessoas são inatingíveis, exatamente, né? Então, eu nunca não vou ter assunto em comum com aquela pessoa. Não, eu acho que basta a gente estar aberto e querer ajudar também, né? Porque networking, ele é sobre ser interessante, não é ser interesseiro, né? Exato. Então, não, e a gente tem que ter uma bagagem, a gente tem que buscar conhecimento, né? Eu acho que toda vez que a gente está estudando, está lendo, né? Eu gosto muito de ler biografias, assim, eu acho que a gente vê assim como que aquela pessoa construiu alguma coisa, os erros, os acertos, né? Porque a gente aprende com os erros também, né? E aí essa questão de poder interagir com outras pessoas é fundamental. É fundamental mesmo. E a Cordial, ela já possui mais de 10 anos no mercado, ela tem um nome consolidado, né? Tanto a Cordial quanto o teu nome, né? Também é muito consolidado no mercado. Só que para isso acontecer foi sempre muito, né? Esses itens aqui que tu falou, muita atitude, muito esforço, muito planejamento, muito olhar para um time, formando um bom time, um bom time técnico, um time qualificado, né? E o que tu julgou ser valioso para que isso acontecesse, para que tu tivesse hoje os melhores resultados, assim, na gestão desse teu negócio? Então, a gente sempre se apegou muito a dois aspectos, que é a capacidade técnica de fazer aquilo bem feito, né? A questão de fazer um exame bem feito, dar um resultado fidedigno. A gente sempre buscou fazer o melhor, né? E a segunda coisa é a disponibilidade. De nada adianta eu ter um exame excelente que vai poder ser feito só daqui a um mês. Então a gente tenta sempre acolher o paciente, né? Tentar resolver aquele problema o quanto antes. A gente tem uma limitação, né? Enfim, a Cordial hoje conta com 5 médicos, né? Então a gente se divide nessas tarefas aí de tentar proporcionar esses diagnósticos para os pacientes, né? Claro que muito ainda tem foco em mim, assim, nos exames de ultrassom, que eu fico mais tempo lá na Cordial, né? Mas o suporte que os colegas dão e nós mantemos um mesmo padrão, os laudos são no mesmo sistema, são semelhantes. A gente investiu, inclusive, nessa parte tecnológica de ter laudos uniformes, vão ser disponibilizados via internet para o paciente imprimir seu laudo, para mostrar para o seu médico, né? Tudo isso acho que contribui, além do que a gente sempre buscou de ter equipamentos de última geração, né? A gente tem até o nosso local assim, é num edifício, né? Não é numa clínica no chão, então a gente não é visto assim, mas a gente sempre se caracterizou por investir muito em tecnologia para proporcionar os melhores resultados, os melhores exames aqui em Santa Cruz. Exames que são feitos aqui, São Paulo, Nova York, qualquer lugar do mundo, serem do mesmo padrão. Se a gente tem a disposição de conquistar isso, por que não, né? Oferecer isso. Exames, né, doutor, que até pouco tempo atrás a gente não tinha acesso, que tinha acesso no interior, digamos assim, a gente precisava se deslocar até as grandes capitais, né?
como tu falaste, Porto Alegre, São Paulo, enfim. E agora a gente tem isso. Então a gente também precisa olhar para esse lado que grande avanço a gente teve e que agora esse acesso está facilitado ao paciente, né? A gente dispõe de exames com tecnologia avançada, o ecocardiograma com strain, que é uma tecnologia bem legal de fazer, dá informações novas para os médicos, né? Tem o contraste para os exames de estresse, tem o transesofágico em 3D, né, em terceira dimensão, dá para o cirurgião a visão ali do coração, da peça anatômica, é muito interessante mesmo. Isso tudo está à disposição, né? Exato. A gente, nesses anos todos aí, se caracterizou por essa inovação, fomos pioneiros em diversos procedimentos aqui na cidade, né? Primeiro ecocardiograma de estresse com contraste, primeiro eco 3D da região, né? Primeiro fechamento de apêndice atrial, nós juntamente com o Dr. Bessan ali no Hospital Santa Cruz, foi o primeiro do estado. Então sempre fomos pioneiros em diversos exames, primeiro eco de strain, né, na região. Então isso nos motiva assim, a seguir nesse caminho de inovação, de atender o paciente, de qualidade técnica, de disponibilidade, de fazer algo a mais, que o paciente se sinta acolhido, né? O paciente está fragilizado nesse momento. Um momento né? difícil para ele, quando né? vai fazer um exame cardiológico, assim, gera um monte de fantasmas, né? Inclusive os pais, os exames em gestantes, né? Do coraçãozinho do bebê, os exames de criança, né? Então, transformar essa experiência num acolhimento, né? E poder aliar isso com um exame que o médico e o paciente vão poder confiar é o nosso motivo de existir, né? Assim. Ai, que incrível. E isso só mostra, né, essa questão que tu falaste do pioneirismo em muitos procedimentos, muitos exames, só mostra o quanto vocês são dedicados e estão atentos a esses movimentos do mercado, né? A tendências, ao que está acontecendo. E é nítido isso, que tu tá sempre olhando isso, né? Que tu não para, porque a gente sabe que se a gente para de estudar, de olhar as coisas, a gente pisca o olho, tem novos estudos, tem novas questões, né? Novas tecnologias, então a gente não pode realmente parar no tempo, e hoje em dia às vezes o parar significa pouco tempo mesmo, e quando tu vê tu já tá desatualizado, então tá sempre atento a isso, olhar, porque as empresas elas têm dois caminhos, né? Ou elas estão crescendo no seu faturamento, estão olhando para cima, ou elas estão morrendo porque a longo prazo, daqui a pouco elas vão mantendo uma média de faturamento e essa média a longo prazo ela vai caindo, e isso não é um bom sinal. Por isso que o líder, o gestor precisa estar sempre atento, tá sempre olhando para frente e empurrando esse declínio aí para frente mesmo, né? E como a gente está falando de futuro, como a gente está olhando para frente, né? Eu queria entender qual a tua visão de futuro, o que tu enxerga, né? E o que tu diria hoje, né, para os profissionais que estão iniciando, que estão buscando empreender, o que tu enxerga aí como um futuro para essas pessoas que têm essa vontade, que estão nos escutando ou nos vendo aqui no podcast hoje? Sabe que tá difícil de fazer essa leitura do futuro, né? A pandemia, assim, ela veio e transformou muito todo esse cenário, né? Então a gente, durante a pandemia, não sabia muito bem o que ia acontecer, o pós-pandemia tem um rescaldo. Então, inclusive nas demandas de volume de exames mesmo, a gente não sabe se isso é um crescente ou se é um movimento represado que estava. Os insumos materiais, o próprio material humano, assim, isso aumentou 100% no nosso serviço, né? A gente tem isso, custo financeiro, estou dizendo, né? Por outro lado, os convênios eles estão congelados praticamente, né? Já há uns 5 anos. Alguns convênios, né? O Plano de Saúde do Estado aqui do Rio Grande do Sul fazia 11 anos que não tinha o reajuste, agora teve 9% de reajuste depois de 11 anos. Depois de 11 anos. 9% não repõe a perda nem de um ano, né? Então nós estamos caminhando assim para um esgotamento dessa parte assim dos recursos de saúde em alguns serviços, né? Alguns setores. Então é um desafio novo que se coloca. Sem dúvidas. Por isso eu acredito assim que muito vai ter que caminhar para um atendimento mais personalizado, eu acredito, né? Eu acho que quem vai buscar saúde vai buscar os melhores profissionais, os profissionais que estiverem mais esclarecidos, que estiverem fazendo algo a mais, algo diferente. Mas, obviamente, sempre baseado em estudos científicos, né? Em conhecimento. Não dá para fazer charlatanismo ou qualquer coisa do gênero. E a gente está vendo isso muito, infelizmente, na medicina, né? Sim.
Então, a gente tem que buscar essa excelência, um atendimento diferenciado, porque assim, qualidade técnica, daqui a pouco mais do que um vai ter isso, né? Com certeza, né? Ela é o básico, né? É o básico deveria que ser para todo mundo, deveria né? Ser, se estabelecer, né? Então, isso já não é um diferencial, né? Agora, você se motivar a ter disponibilidade, eu acho que isso é um valor muito importante ainda, né? E buscar oferecer algo a mais, um tratamento mais personalizado, a experiência do paciente, né, que a gente te ouve muito falar sobre isso, acho que é fundamental nesse cenário. Para as pessoas que estão começando agora, por exemplo, uma faculdade de medicina, poxa, é complexo, né? A natalidade médica está muito elevada. Exato. A política atual é abrir muitos cursos de medicina, talvez sem o respaldo científico e técnico adequado para isso, né? E a gente sabe que sim, vai acontecer, né? De ter profissionais, já tem, né? Fruto aí da pandemia, muitas coisas. Profissionais não tão qualificados quanto a gente via até um pouco tempo atrás. Eu acho que essa pessoa ela tem que acabar buscando em algo a mais numa pós-graduação buscando e tal. Por si só, né? Buscando por si só, mas ela não pode se acomodar. Ela não pode achar que está tudo bem, que porque ela está com um canudo na mão vai cair tudo do céu. Vai chegar os pacientes, é só colocar o jaleco e vai chegar o paciente. Não, tem que ir atrás, tem que ter uma meta, tem que ter atitude, tem que ter esforço e tem que ter planejamento. Acho que essas três coisas ficam de lição, né, para isso. E quem for empreender, que planeje muito bem, porque, né, tem muito percalço aí pelo caminho, né? Eu assisti recentemente uma entrevista do fundador da NVIDIA, né, que é uma empresa famosíssima aí a nível mundial no ramo de tecnologia. Perguntaram para ele o que ele faria diferente, né? Quando ele criou a empresa, ele disse que talvez ele não teria criado a empresa, porque se ele soubesse que ia ser tão sofrido assim para crescer a empresa, o tempo que ele ia se ver longe da família, longe dos amigos, ele talvez não teria criado a empresa. Então, eu também acho que não é para ser tão radical assim, né? Eu só acho que a gente tem que dosar, né? Não abrir mão das suas questões pessoais, né, do convívio com familiares, porque a gente acaba trocando o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, por dinheiro, por ver aquela situação crescer, né? Eu acho que tem que dosar, tem que aproveitar também o tempo quando que ele está disponível para a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente não tem como convidar um cardiologista aqui com a gente, né? Estar aqui nesse ambiente. Tu já falou um pouquinho, mas eu quero que tu deixe um recado final, né? Eu quero que tu fale dessas questões, desses hábitos, né? O que hoje... Tu falou um pouquinho, né, dos teus hábitos, tu falou um pouco dessa questão do cuidado com a tua família, desse olhar, do cuidado emocional, né? E a gente sabe que a rotina do médico em si, ela é muito maluca. É plantão, é cirurgia, vai pra lá, vai pra cá. Muitas vezes, a maior parte das vezes não é só um consultório, né? É equilibrar de estar um pouco aqui, um pouco ali, vai pra lá, então faz uma coisa, faz outra. E isso é um caos, né? E se a pessoa não tá bem estruturada emocionalmente, não tá forte, fortalecida, ela pode correr o risco de sofrer algum burnout. Tem tanta coisa que a gente está vendo aí hoje em dia, né? E o que tu diria para esses profissionais também? Tu falou dessa questão da linha mais do empreendedorismo, né? E para essa questão de como cardiologista e como hábitos, o que tu diria para essa pessoa? Porque essa pessoa hoje, ela tá talvez naquele foco de virar noites, né, fazendo plantão e madrugadas adentro e estudos, e daqui a pouco tá estudando para uma residência, daqui a pouco tá estudando para alguma coisa. Então, assim, é isso, ok, é um momento, é preciso, mas até quando, como vai ser e que tipo de hábitos que tu diria que essa pessoa precisa incluir na rotina dela para melhorar e para ser cada vez mais um profissional, um empreendedor de sucesso? Não, é óbvio que o caminho para o sucesso ele exige sacrifício, né? Em todas as áreas, no esporte, no empreendedorismo, na medicina, são horas sem dormir, são horas de privação do convívio dos familiares, mas no final tudo vale a pena, né? A gente poder atingir um nível que você possa dar um conforto para você mesmo, para sua família, enfim, isso te dá uma satisfação, te gera uma satisfação. Então, acho que primeiro é tentar resolver os conflitos que essa pessoa eventualmente tenha com familiares, com amigos, né? Tentar resolver isso, ficar numa boa, como a gente diz, né? Do ponto de vista da mente, assim, poder dormir tranquilo, ficar de bem, né? Acho que isso é o mais importante.
Acho que em segundo momento, assim, a questão de um cuidado da saúde, né, pessoal, assim, a alimentação é fundamental. Acho que se fosse para dar alguma dica, é a questão alimentar mesmo. E a gente tem visto muitas pesquisas recentes falando da importância do exercício físico, né? Então, uma atividade moderada, que é, por exemplo, eu passeando lá com o meu cachorro, se eu fizer 5 vezes por semana, 30 minutos cada vez, que dê um total de 150 minutos por semana, eu já estou fazendo uma atividade física que vai produzir bem-estar, né? Claro que se eu quiser fazer mais intensidade, melhor. Se eu quiser fazer mais intensidade, reduzindo o tempo, também é bom, mas eu não posso fazer menos do que 2 vezes por semana uma alta intensidade. Se eu for fazer 1 vez por semana, eu só aumento minha chance de lesões. Então eu tenho que ter uma certa periodicidade. Então quer dizer que esses minutos, 150 minutos, tu falaste, né? Eles já ajudam a reduzir o risco cardiovascular. Com certeza. 150 minutos numa atividade moderada, 3 vezes por semana, 150 minutos no total, né? 3 vezes por semana, 50 minutos cada vez, já é suficiente, né? E a gente pode incrementar isso. Então, acho que assim, é emoção, é alimentação e é atividade física, né? Acho que isso aí te dá a base para você poder ter um organismo saudável, para poder exercer as suas tarefas, né? As 2 doenças que mais matam, né, entre a faixa etária dos 40 aos 65 anos são o infarto e o AVC em todo o mundo, né? O AVC é o acidente vascular cerebral de origem isquêmica. Eles se alternam, em alguns países é um, em outros países é outro, mas essas 2 doenças elas são preveníveis com a detecção das placas de gordura precocemente, né? E é isso que a gente passa o dia lá fazendo na Cordial, ajudando milhares de pessoas aí ao longo do ano, fazendo esses diagnósticos, e porque quando você faz o diagnóstico de uma placa, você passa a ser um indivíduo de alto risco para um evento cardiovascular. Se você tratar isso, a pessoa passa a ser baixo risco de novo. Então você evita de cada 10 eventos 7. É uma das coisas que mais funciona na medicina, né? Então, baseado em diretrizes internacionais, né, a gente faz os exames, faz essa pesquisa iniciando aqui nas carótidas e parando lá nas femorais. E com isso a gente mapeia toda essa parte do tronco do paciente, né, e fica impossível de passar desapercebida alguma situação de risco aí que envolva esse paciente. E a importância, né, de olhar para isso. E o médico e o profissional que está na correria também tem que cuidar da sua saúde. Ele tem que ir lá fazer os seus check-ups, seus exames, né? Certeza. Então, essa faixa etária dos 40 anos, até os 40 parece que tudo é uma festa, né? No dia que eu fiz 40 me deu uma dor nas costas. Né? Na mesma hora, ali naquele momento do nascimento, naquele horário. Então, é importante a pessoa ter hábitos saudáveis e também fazer as suas avaliações com o seu médico de confiança, né? Não é porque é médico que precisa descuidar da sua saúde. Não, né? Nessa hora, melhor é não ser médico de si mesmo, né? Terceirizar essa atitude. É, né? Verdade. E você que está nos escutando até agora, que está acompanhando a gente, então, para a gente saber que tu está aqui, coloca aqui, comenta, eu cuido do meu coração também, para a gente saber que tu escutou isso e que tu também vai cuidar. E Dr. James, então, eu quero te agradecer imensamente por tu estar aqui conosco. A gente sabe o quanto é corrido essa tua vida de workaholic aí de 12 horas, 14 horas aí trabalhando sempre. E eu sei que não é assim pra gente estar aqui hoje. Tem todo um planejamento, né, de uma agenda aí. E então te agradecer imensamente por tu ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que as pessoas, os profissionais, os empreendedores que estão nos escutando, que estão nos vendo até agora, aprenderam muito contigo. Tu tem muito a ensinar aí, e obrigada mesmo de coração, né? Agradeço aí a tua participação e espero que tu tenha gostado também. O que tu achou? Eu achei muito legal a experiência, a gente poder falar um pouquinho, né, de nós mesmos, assim, para as pessoas, que às vezes é uma relação mais profissional ali com o paciente, né? Apesar da gente conversar, né, demonstrar um carinho, porque eu tenho um carinho muito grande por todos que passam ali, né? Os pacientes, quero sempre ajudar, deixar com que eles tenham uma vida plena e, enfim, o exame do coração representa muito isso, o órgão representa muito isso. E passar aqui contigo rememorando essas coisas todas foi muito legal. Espero que as pessoas possam aproveitar, né, essa nossa conversa, assim, foi feita com carinho aí.
me motivei muito para estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho do que a gente carrega aí desses anos trabalhando como cardiologista e como pequeno empresário. É verdade. Então, agradecer a você, agradecer a Cordial Diagnóstico Cardiovascular por também ter te liberado aí, né, para estar aqui conosco. Não foi fácil. Eu sei que não é. E agradecer a você também que esteve aqui conosco até agora. E saiba que logo, logo, nas próximas quintas, então, quintas, quinzenalmente ao meio-dia, sempre tem um novo episódio. Os episódios, eles saem no YouTube, no Spotify, YouTube @981, no Spotify 981cast Negócios em Saúde. A gente está sempre colocando nas nossas redes sociais também os melhores cortes de todos os nossos episódios e a gente agradece muito a tua participação. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast. Até mais!